a legislação brasileira e a necessidade de um arquivo público municipal. A Constituição Federal de 1988 determina que cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem. Artigo 216, parágrafo 2º. Em seu artigo 19, a Constituição Federal de 1988 também declara que é vedado tanto à União quanto aos Estados, Distrito Federal e municípios recusar fé aos documentos públicos. Isto significa que os documentos públicos produzidos pela administração pública diferem dos documentos particulares por serem dotados de fé pública, ou seja, presume-se que são verdadeiros e legítimos até prova em contrário, princípio da presunção de veracidade dos atos públicos. Neste caso, um ente federativo, União, Estados, Distrito Federal e municípios não pode recusar fé aos documentos públicos que ele mesmo produziu, nem aos documentos produzidos pelos outros entes federativos. No artigo 23, ao abordar a organização político-administrativa da União, a Constituição Federal de 1988 estabelece que é de competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios conservar o patrimônio público, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir a evasão, destruição e descaracterização de bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. A Constituição Federal de 1988 também estabelece, no seu artigo 24, que compete a todos os entes federativos legislar concorrentemente sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, a responsabilidade por dano a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Além disso, a Constituição Federal esclarece que compete aos municípios brasileiros a promoção da proteção do patrimônio histórico-cultural local, observando a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Neste sentido, temos no Brasil alguns dispositivos legais, como a Lei nº 8.159, chamada de Lei de Arquivos, e a Lei nº 12.527, chamada de Lei de Acesso à Informação. A Lei nº 8.159 dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, com o objetivo de dar aplicabilidade aos dispositivos do artigo 5º da Constituição de 1988 e reafirmar os princípios constitucionais, explicitando, por exemplo, em seu artigo 4º que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral contidas em documentos de arquivo que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. A Lei nº 12.527, chamada de Lei de Acesso à Informação, regula o acesso a informações previsto na Constituição Federal. Além de regulamentar o direito constitucional de acesso às informações públicas por parte da sociedade, ela também indica procedimentos e diretrizes para uma transparência mais ativa, assegurando aos cidadãos o direito de obter o acesso a qualquer documento, registro e informações sobre os atos administrativos e possibilitando uma maior participação popular e controle social das ações governamentais. Estas duas leis são normas de caráter nacional, com aplicação em todas as esferas de governo: federal, estadual, distrital e municipal. Considerando que a aplicação destes princípios e direitos constitucionais e legais nos municípios é um desafio, estes devem estruturar e ampliar seus equipamentos públicos, adequando-os para promover o tratamento, o gerenciamento, a organização, a preservação e a guarda dos documentos e informações produzidos e acumulados, de forma a garantir o seu pleno acesso. Para que esse propósito seja atingido, deve-se criar e manter, na estrutura do governo municipal,
um órgão estratégico, denominado Arquivo Público Municipal. Esta instituição deve ser responsável pela formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas públicas de arquivo, envolvendo um conjunto de programas de gestão, de tratamento, de preservação e de disponibilização de documentos e informações na esfera municipal, indispensável para o planejamento, controle, transparência, eficácia e efetividade da administração municipal. O Arquivo Público Municipal deve ser considerado como um órgão de informação estratégico e indispensável para garantir as condições e os mecanismos necessários para o apoio à tomada de decisões, transparência e eficiência administrativas, e um serviço de informação capaz de prover aos seus cidadãos instrumentos e meios para a defesa de seus direitos e para o exercício pleno da cidadania. A ausência de um arquivo público municipal na estrutura dos municípios representa uma desarmonia em relação à Lei nº 8.159 e à Lei nº 12.527, bem como um obstáculo à garantia de direitos constitucionais de acesso, gestão, transparência e preservação às informações públicas. Esta desarmonia e estes impedimentos podem ser interpretados pela sociedade como ausência de compromisso para com o direito dos cidadãos à informação, falta de transparência, de responsabilidade, de despreparo por parte dos governantes e servidores públicos, ou mesmo má-fé. É imperativo que os poderes públicos municipais, grandes produtores e acumuladores de documentos públicos, criem, institucionalizem, implantem e fortaleçam os arquivos públicos municipais. É importante destacar ainda que o acesso aos documentos e informações públicas constitui um importante instrumento de boas práticas gerenciais. O governo municipal necessita acessar os documentos e informações que produz e acumula para poder comprovar direitos, orientar e agilizar a tomada de decisões, prestar serviços públicos adequados, planejar e controlar suas atividades, evitando a duplicação de esforços e a repetição de ações já realizadas sem êxito. Fique atento. Cada vez mais, o acesso e disseminação da informação tornam-se um recurso estratégico para o êxito de qualquer iniciativa de âmbito público ou privado. Created using Powtoon.